Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Hoje nós vamos iniciar com a mensagem e quero iniciar falando que esse texto, essa exposição, ela é uma inspiração e uma leitura das Escrituras que nós estávamos fazendo, da leitura cronológica, né, que todos nós fazemos como de costume aqui na comunidade. E ela veio, de certa forma, num impacto com a minha vida, está muito ligado à porção de ansiedade que eu estava vivendo naquele momento, né? E diante daquele tempo, daquela oportunidade de devocional, aquele texto me impactou. Ele é um pouco mais amplo. Ele fala sobre nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E eu espero a qualquer momento fazer a exposição desse texto naquilo que o Senhor, de certa forma, me impactou. E um dos pontos desse texto, de Filipenses 4, é que Paulo vai dizer que para nós apresentarmos nossas petições ao Senhor. Orações, petições, e um aspecto intrigante para mim naquele momento, ele também fala que o que pode eliminar a ansiedade é ações de graça. E eu fiquei assim, um pouco embasbacado comigo mesmo, porque na hora eu fui começar, não sei se era o efeito da ansiedade que eu estava naquele momento, eu não consegui fazer uma listagem para poder ter ações de gratidão ao Senhor. E eu fiquei com aquilo assim um pouco assustado, né? Como que eu não consigo fazer ali uma lista, né? Uma relação de coisas que eu posso agradecer ao Senhor. E me veio que realmente, de alguma forma, olhando para mim, talvez seria esse ímpeto meu de performance, né? De não errar, de querer sempre fazer a coisa de uma forma onde eu me sinta aprovado, digamos, né? Então, olhando para outros aspectos, parece que há algo dentro de nós que não é profundo com relação à gratidão a Deus. E possivelmente pode ser com relação ao tempo que nós estamos vivendo, que é feito de muitas distrações e muita minação, né? Nós somos minados constantemente ao exercício da nossa fé. E de alguma maneira essas coisas são muito ruins, porque acaba não nos dando condições de exercer aquilo que nós vamos chamar da gratidão na fé cristã. A fé cristã, ela é feita de gratidão, ela é feita de ações de graça. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre o lugar da gratidão na fé cristã, certo? E eu quero trazer para os irmãos 3 perspectivas da gratidão. A primeira seria a gratidão como porta de entrada para a adoração e a presença divina. A segunda seria a atitude contínua e princípio de vida da gratidão. E a terceira seria o antídoto, ou até mesmo a expressão da fé em circunstâncias adversas. Em outro ponto, eu quero trazer com mais reforço a importância de dar graças. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos colocar nosso coração à disposição de Deus, nossa mente, vamos declarar isso ao Senhor, vamos colocar ao Senhor que nós estamos aqui por causa dEle, e sabemos que Ele é o único motivo de nós estarmos aqui, nós podemos
honrá-lo, exaltá-lo, curti-lo. Senhor, nós estamos aqui para que o Senhor possa curar nossa alma, curar a nossa angústia, nossa tristeza, nossos lamentos. Senhor, ajude-nos a colocar diante de Ti, Senhor, de uma maneira a colocar o nosso corpo, nossa carne crucificada na cruz com Cristo. Mortificar a nossa carne, vir para a Tua glória. Queremos aprender, Senhor, com o Teu Espírito. Espírito Santo esteja conosco aqui nessa manhã. Queremos funcionar, queremos ter uma dinâmica contigo, que possa compreender, que possa receber a revelação de coisas que nós não estamos tocando, não estamos apalpando, não estamos discernindo. O ponto, Senhor, é que nós queremos ser parecidos com Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Então, amados, a gratidão, na perspectiva bíblica, transcende um mero sentido ou sentimento de apreço por algo recebido. Ela é uma postura de coração, uma resposta deliberada à bondade e à fidelidade de Deus. Ela é manifestada em todas as circunstâncias da vida. A gratidão, ela é a lente pela qual o crente enxerga a providência divina. Com a gratidão, há um reconhecimento de que tudo o que temos e somos provém do Criador. Na jornada da fé, a gratidão não é apenas uma virtude, mas também um mandamento. Como também um catalisador, ou seja, isto é, que estimula, que acelera, que provoca, que desencadeia uma mudança. Uma mudança para uma comunhão mais profunda com Deus. E quando nós falamos de gratidão, nós podemos aqui, nesse momento, apresentar ela em 3 perspectivas, como nós fomos anunciando, como anunciamos no início. A primeira delas é como porta de entrada para a adoração e a presença de Deus. A gratidão, ela pode ser apresentada como um elemento fundamental que nos prepara e nos permite entrar na presença de Deus, expressando louvor, reconhecimento por sua glória e obras. Salmos 100, versículo 4 diz o seguinte, olha só o texto: entrai pelas portas dele, repetindo, entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus atos com louvor, rendei-lhes graça e bendizei o teu nome. Aqui nós percebemos que ações de graça é como um portal de entrada para a adoração e a comunhão com Deus. Esse texto é um hino de louvor universal. Ele ensina que a gratidão é uma atitude inicial e essencial para aproximar-se daquele que é nosso Criador, permitindo que o louvor e o bem dizer o seu nome fluam naturalmente de um coração agradecido. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15 diz o seguinte: graças a Deus pelo seu dom inefável. E aqui nós temos um contexto onde Paulo está ali anunciando com um coração grato
algo que muitas vezes é difícil de explicar: o dom gratuito da salvação eterna. Nós temos Salmo 9, versículo 1, que diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Este salmo, embora possa ser usado com a palavra louvarei, ele manifesta a gratidão com a força motriz por trás do louvor e da proclamação das obras de Deus. O salmista, impulsionado com um coração grato pelas maravilhas divinas, ou seja, com as suas intervenções, a sua justiça, dedica-se a louvar e a compartilhar essa experiência, ou as suas experiências. O que é um ato de adoração que nos aproxima do Senhor. Apocalipse 7, 12 diz o seguinte: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça, e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Aqui nós temos uma cena de adoração celestial, onde ações de graça são uma parte integrante e eterna do louvor universal a Deus. Ele demonstra que a gratidão é um componente essencial para a glória que é atribuída a Deus, unindo louvor, glória, sabedoria, honra, poder, força, como expressões mais alta, reverência e adoração. Então, a gente percebe que a gratidão é realmente o meio para que a gente se adentre à presença de Deus, para que a gente de alguma forma possa entrar nos átrios da adoração. A gente talvez deveríamos vir para esse momento de cultuarmos junto ao Senhor com ações de graça, com exemplos que nós colocamos aqui de 4 versículos, onde nós poderíamos juntos entendermos que estamos aqui para que de alguma forma possamos entrar nos átrios da adoração eterna, junto com os santos, diante de Deus, podendo adorá-lo, simplesmente contando, simplesmente enumerando as bênçãos do Senhor. A gratidão também é uma atitude contínua e também um princípio de vida. Enfatiza como uma postura constante, um estilo de vida que permeia todas as nossas ações, ou todas as ações, os pensamentos e palavras que nós venhamos a empunhar. Independente da circunstância, a gratidão é uma postura constante. O versículo 17 de Colossenses 3 diz o seguinte, veja bem: e tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nós percebemos que esse versículo estabelece a gratidão como um princípio abrangente que deve governar cada aspecto da nossa vida. Cada aspecto da nossa vida. A instrução, olha só, tudo quando fizerdes, indica que a gratidão não é uma ação isolada, mas uma atitude contínua que deve permear todas as palavras e obras, transformando-nos, ou transformando-as, em atos de agradecimento a Deus Pai, através de Jesus Cristo.
Outro texto que vamos apresentar como atitude contínua e princípio de vida é Efésios 5:20, que diz o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Pai, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe, irmãos, que a ênfase aqui está em sempre e por tudo, ou seja, aqui está a ênfase na continuidade e na abrangência. Continuidade e abrangência o quê? Da gratidão. Paulo aqui exorta os crentes a manterem uma postura de agradecimento constante a Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo. Não apenas por coisas boas, mas também em todas as circunstâncias, manifestando a vida cheia do Espírito Santo e do louvor. Nós observando que a gratidão aqui como duas perspectivas já, ou seja, uma entrada de adoração, um estar na presença de Deus, como também uma atitude contínua e princípio de vida. Agora nós podemos falar um pouco também na perspectiva que a gratidão, ela é um antídoto e expressão de fé em circunstâncias adversas. A gratidão, irmãos, ela precisa ser vista como uma escolha ativa. Isso é bem intrigante, né? Como eu estava testemunhando a meu próprio respeito, a dificuldade de ter ali uma visão clara do que agradecer a Deus, sem ser uma gratidão, que às vezes a gente agradece, mas não é com profundidade, a gente não tem, é muito superficial. Não, eu agradeço, às vezes a gente até observa, às vezes não tem nada a pedir, é só agradecer, né? Em outras palavras, a pessoa fala assim: eu nunca se achego diante de Deus, só estou justificando que eu não consigo se achegar diante de Deus. Porque realmente chegar a Deus, irmãos, é um ato contínuo. E aqui nós estamos batalhando com o nosso entendimento, com a percepção do nosso subconsciente também, de que a gratidão é um meio de nós nos conformarmos a esse chamado de Deus. Então, como antídoto, a gratidão deve ser vista como uma escolha ativa. Deve envolver tudo que a gente tem, nossos pensamentos, nossa muralha mental, nosso coração, nossos sentimentos, nossos afetos, nosso jeito, ou nossa sensação de percepção de si mesmo. Sabe quando você para e tenta perceber o seu coração batendo? Analisar e perceber e refletir: meu coração está batendo? Porque muitas das vezes a gente não para ver essas coisas. A gente não para sentir que o nosso corpo funcionando. De igual maneira, irmãos, nós precisamos parar e termos uma escolha ativa de funcionar, declarando gratidão a Deus por coisas realmente, coisas que realmente o Senhor fez para as nossas vidas. Então, o antídoto aqui é a gratidão por uma escolha, como uma escolha ativa e um ato de fé que combate o que? A ansiedade. E é intrigante, né? Porque é o tal da coisa, né? Às vezes a gente precisa entender o que pode vir primeiro. Como que eu posso combater a ansiedade? Sendo que a ansiedade me impede de louvar a Deus. Mas como que eu vou louvar a Deus se a ansiedade está me jogando para baixo? Assim, e a gente vira uma luta e não sai dessa nunca. Então, por isso, uma escolha ativa. Um ato de fé que combate a ansiedade, a murmuração e o desespero.
sendo expressão mesmo em meio de dificuldades e de provações. Esse aqui é o versículo que me derrubou. Filipenses 4:6. Diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através da oração, súplica, com ações de graça. Eu estou numa idade que coisas simples que eu respondia com tanto vigor e com toda ousadia, hoje dá um pane, dá um branco, dá um senso de fraqueza. Eu não consigo. Tem uma música que fala assim: conta quantas bênçãos o Senhor fez. Né? E essa música me lembrou, falei assim, eu vou fazer uma listinha aqui. E o papel ficava em branco, depois de 5 minutos, 10 minutos. Porque a única coisa que eu queria naquele momento era agradecer ao Senhor do fundo do meu coração. E eu não conseguia lidar com aquilo porque parece que o meu coração é um poço de ingratidão. Parece que eu sou cheio de vontade própria, de força do braço. E eu fiquei uma luta entre reconhecer que foi o Senhor que fez e entre perceber que não, isso aqui fui eu que fiz. E essa perturbação me deixou muito tempo, e parece que eu não tive coragem de colocar nada nesse texto, nada nesse papel, que nem texto teve. Como eu sou superficial em agradecer as coisas que Deus fez por mim. Como eu não conheço a profundidade dessa palavra para reconhecer a poderosa mão de Deus sobre mim. E foi isso que, nesse momento, não consegui nem dar continuidade, porque além da ansiedade, ainda tinha um monte de cobrança ao redor de mim, dizendo, agora é hora de você atender ao desejo dos tijolos de Faraó. Saia desse lugar. O que você está aí no deserto aí? Você está muito à toa. Vai trabalhar, meu filho. Olha o tanto de cobrança você tem já no celular. Não deu tempo. Espero voltar ainda nesse texto. O texto, Paulo apresenta aqui a gratidão como um poderoso antídoto para a ansiedade. Olha só. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés de se preocupar, o crente deve apresentar seus pedidos a Deus, acompanhado de ações de graças. Isso realmente implica em fé, que reconhece a soberania de Deus, a bondade de Deus, mesmo antes de receber a resposta. Como isso é difícil. Mas quando isso acontece, pode transformar a preocupação em confiança e paz. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, ou para convosco. Esse versículo desafia mesmo. Desafia a gente a exercer a gratidão em tudo. Em tudo. Significando em todas as circunstâncias, boas ou ruins. Não é uma gratidão pelas dificuldades, mas uma escolha de fé em meio a elas. Reconhecendo que a vontade de Deus é que mantenhamos um coração grato.
e que serve como um poderoso testemunho e um meio de combater o desânimo. São duas coisas que andam muito juntas, né? A ansiedade e o desânimo. Jonas capítulo 2, versículo 9, o profeta Fujão, lá dentro do peixe grande, diz o seguinte: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, ou seja, os votos que fiz, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aqui nós vemos esse versículo ilustrando a gratidão como uma expressão de fé e um sacrifício. Agora, sabemos, a não ser que alguém aqui entenda que estar dentro da barriga do peixe como Jonas seria uma coisa boa, né? Mas aqui, feito em meio a uma circunstância de extrema adversidade. Jonas estava no ventre do peixe. Mesmo em um momento de desespero, Jonas promete gratidão a Deus, reconhecendo que a salvação e o livramento vêm unicamente do Senhor. Meu Deus, como eu preciso disso em meio às dificuldades dessa vida. É uma escolha deliberada de fé. Está ruim, mas eu delibero escolher a fé e a confiança na providência divina, mesmo quando tudo parece difícil ou perdido. Nós temos tanta energia para ações. Às vezes gastamos tanta energia para recuperar as coisas. Tanto esforço para lidar com as perdas. Quanta dedicação para sair do atoleiro. Se isso tudo fosse canalizado para agradecermos a Deus. Bom, passado essas perspectivas, ou essa abordagem do exercício da gratidão, das ações de graça, vamos nos ater aqui à importância de dar graças. Dar graças não é uma sugestão, irmãos, imagina, não é uma sugestão. Nós somos marcados pela palavra obediência, entende? O autor dos Hebreus vai dizer que Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, e essa morte trouxe salvação a todos que lhe obedecem. E o meio de nós obedecermos a Deus objetivamente, a Jesus Cristo nosso Senhor, é por meio daquilo que está escrito. Claro que Ele vai falar aos nossos corações, para que nós tenhamos um estilo de vida obediente ao Espírito Santo, por meio do falar do Espírito Santo, naquilo que Deus quer de nós. Mas objetivamente, claramente está escrito o que Deus requer de nós de obediência. Então não é uma sugestão, é um mandamento divino, é uma prática essencial que nós devemos nos apegarmos. E por várias razões que de certa forma são fundamentais para a nossa fé, nossa vida cristã. Primeiramente porque é a vontade de Deus. Tessalonicenses 5,18, como nós vimos, que nós precisamos em tudo dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Quais são as implicações quando nós entendemos que é a vontade de Deus?
Obedecer não demanda sentimento favorável para obedecer. Obedecer é uma demanda que é invocada pelo Espírito que Deus nos deu, o Espírito da ressurreição. Como nós dizemos no início, não é uma sugestão. Mas é algo que, ao mesmo tempo que é um chamado à obediência, também é uma providência que está aí dentro de você, que está pronta para ser ativa e respondida a Deus. Isso estabelece a gratidão como não como uma opção, mas como um aspecto central da vida que agrada a Deus. A gratidão também, por sua importância, ela também tem a ver com reconhecer a soberania e a bondade de Deus. Já diria em outros momentos que o que é o contrário a reconhecer a soberania de Deus pela gratidão é a murmuração, que é a adoração a demônios. Então, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos colocando em xeque a soberania de Deus para nossas vidas, do nosso entendimento. Isso é inerente à adoração a demônios. Porque o diabo ele não vai deixar de fazer aquilo que vai, de alguma forma, concorrer com o que Deus espera de nós. Já dizia que ele se disfarça até de anjo de luz, até que tentou enganar Jesus com a palavra de Deus. Então é muito comum e muito fácil, principalmente para nós, que somos soterrados de fragmentados, digamos, em uma cultura de não sermos profundos em nada. Boa parte de nós padecemos da falta de competência, porque é difícil você adquirir competências. Uma competência inicial para os jovens, né? Eles vão para a faculdade, ficam lá 5 anos para adquirir um tipo de competências, para ser um doutor, ser um engenheiro, e adquire ali a muito custo. Não é simples, não é fácil você adquirir uma competência dentro de você, algo que você domine. E a gente tem muito mais facilidade em recorrer àquilo que é mais fácil. E esse é o lado aonde as trevas atuam. Interessante que a gente não precisa fazer nada para começar um cômodo adquirir mofo, né? De repente, aqui mesmo, né? Quando a gente chegou aqui nesse imóvel para ver do Senhor, para a gente ficar com esse imóvel estava cheio de capim aqui, erva daninha, em meio a cimento. Né? Então, assim, para a coisa degringolar não precisa fazer nada. Para as ervas daninhas surgir não precisa fazer nada. Mas para elas não aparecerem, precisamos cultivar o jardim. Então, reconhecer a soberania de Deus é mais desafiador do que murmurar, reclamar. A gratidão é um reconhecimento explícito de que Deus é provedor de todas as coisas. Anotem aí, Salmo 29, 1. E que Ele opera para o bem daqueles que o amam. Olha só, Romanos 8, 28.
Mesmo em tempos de dificuldade, dar graças é um ato de fé na bondade e num plano maior de Deus. A importância de dar graças também expressa em aspectos de perspectiva e de transformação. A prática de gratidão muda a nossa maneira de ver o mundo e as circunstâncias. Em vez de focar no que falta ou no que deu errado, ela nos redireciona para as bênçãos e para a presença constante de Deus. Lembramos aqui de Filipenses 4, né? Versículo 6 ao 7, mostra que a gratidão na oração leva à paz de Deus que excede todo entendimento. O que nos leva à paz? Não, mas não só uma paz sim, simples, uma paz que excede todo entendimento que veio de Deus. A gratidão. A importância de dar graça, é porque ela fomenta a alegria e combate a ansiedade. Um coração grato é um coração mais alegre. A gratidão desvia o foco das preocupações e medos, que são frequentemente enraizados na falta de confiança na providência divina ou na provisão de Deus. E redireciona para a fidelidade daquele que nos ama. A importância de dar graças é porque fortalece a fé. Ao nos lembrarmos das bênçãos passadas e presentes, nossa fé é fortalecida para o futuro. A gratidão é um exercício de memória espiritual. Olha só, um exercício de memória espiritual. Como devemos nos aperceber nisso? Que nos ajuda a confiar em Deus para o que está por vir. A importância de darmos graças é porque é um testemunho poderoso. Um crente que expressa gratidão em meio à adversidade é um testemunho vivo do poder e da paz de Deus para o mundo cético, que rejeita a fé verdadeira, que rejeita a palavra de Deus, que rejeita a obra de Deus em Cristo Jesus. É uma demonstração de que a fé em Cristo oferece uma esperança que transcende as circunstâncias. A importância de dar graças é porque previne a idolatria, como nós mencionamos há pouco, e a ingratidão. A ingratidão é frequentemente ligada à idolatria, onde o ser humano se esquece do doador e adora as próprias dádivas e a si mesmo. Romanos 1:21 escreve como a humanidade, embora conhecendo a Deus, não o glorificou como Deus, nem lhes deu graças. Meu Deus. Resultando em uma escuridão espiritual. Meu Deus, nos ajuda a termos olhos espirituais. A gratidão, portanto, nos mantém humildes, centrados em Deus. Quero oportunizar um momento e fazer um breve desafio prático. Eu quero convidar os irmãos a tomarem nota, ou por escrita, ou no guarda-texto do seu smartphone,
sem, sem pressa, sem ansiedade. O exercício é simples, mas extremamente provocador de mudança. Eu gostaria que todos nós fizéssemos isso nesse exato momento. Mesmo agora, em seu coração, identifique de 3 a 5 coisas específicas pelas quais você é profundamente grato a Deus por este ano de 2025. Vocês estão com a oportunidade. Pode ser grandes eventos, pequenos milagres do dia a dia. Escreva agora. Vou contar 3 minutos, tá? 3 minutos. Aleluia. Amém? Hoje, dia 28 de dezembro, certo? Hoje é o nosso último culto de 2025. O último domingo de culto de 2025. Juntos. Nós tivemos muitas semanas juntos aqui. Aqui
parte no outro lugar. Metade aqui, metade lá. E com certeza o que vocês anotaram tem muito a ver com o que Deus fez com a comunidade, fez com as nossas vidas. E vamos, nesse momento, exercer essa prática, essa disciplina espiritual. Entenda isso. Ações de graça é uma disciplina espiritual. É um mandamento de Deus, mas é uma disciplina espiritual. Para os jovens que estudam, né, e às vezes talvez possa ajudar a internalizar isso. Quando vocês estudaram, vocês tiveram várias matérias, que é igual a disciplinas. Vocês tiveram várias disciplinas. Os crentes têm essa disciplina, a disciplina espiritual da ação de graças. Isso é inerente a nós. Ninguém pode nos roubar isso. Isso é uma resposta ao reconhecimento da soberania de Deus, da paternidade dele, do exercício de nos levar à maturidade independente das circunstâncias. Vamos ter um momento de gratidão, de dar ações de graças por todo esse 2025. Como é que vocês querem fazer? Querem ficar em pé? Erguendo as suas mãos? Vamos fazer isso junto, mas particular. Juntos, mas cada um com seu coração. Juntos, mas cada um falando com Deus. Do jeito que você quiser. De pé, sentado, deitado, chorando, indo atrás ali, pegando cinza, jogando na cabeça. Não importa. O jeito que você achar que deve se apresentar diante de Deus. Quero chamar só o Caleb. Vem, só você, Caleb. Vem aqui, dedilha esse teclado para nós, para favorecer a gente como o profeta Davi, dedilhando a sua harpa. Vem dedilhar conosco aí o teclado. E nos auxilie